Boa noite para você. Eu sou o pastor Maicon. Estou aqui mais uma vez para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Ao longo das últimas semanas, a gente tem conversado sobre um assunto muito importante que é o discipulado. O discipulado não deve ser entendido por nós como uma prática de parte da igreja. Muitas vezes nós temos a compreensão de que isso é responsabilidade exclusiva dos nossos líderes, os nossos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Essas pessoas teriam essas responsabilidades. O que nós temos conversado ao longo das semanas aqui é justamente para você romper com essa perspectiva e começar a pensar seriamente no fato de que você é parte de uma igreja discipuladora e que você precisa discipular outras pessoas. A gente tem baseado as nossas conversas nesse pequeno livro chamado Discipulado. O autor é Mark Dever. É um livro bem pequenininho mesmo. Você encontra na internet, em lojas evangélicas aqui na nossa cidade também você encontra. E é de fácil leitura e eu tenho certeza que vai contribuir muito com a sua caminhada na fé. Antes da gente iniciar a nossa conversa, nesses minutos que nós vamos ficar juntos aqui hoje, eu quero convidar você a orar comigo e depois dessa oração a gente vai começar. Deus querido e amado, grandes são as suas obras sobre tudo e sobre todos, e aqui estamos nós com grande reverência diante do teu altar, para pedir que nos próximos momentos, enquanto nós vamos estudar a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude a compreender a tua palavra, de modo que ela seja para nós instrução não de homens, mas da parte do Senhor. Que o teu Santo Espírito comunique e reafirme as verdades mais profundas do nosso coração, que nós não creiamos em nós mesmos, mas em ti e no poder transformador da tua palavra. É a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou convidar você que está aí em posse da sua Bíblia, que abra a sua Bíblia na segunda carta de João, no versículo 5. 2 João, versículo 5, que vai dizer o seguinte: E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. A base do discipulado, a base da vida da igreja discipuladora, a base do que você vai exercer enquanto você discipula pessoas, é o amor. João, ao escrever essa segunda carta, ele se volta para aquela igreja, para aqueles nossos irmãos, para dizer exatamente isso. Olha, vocês precisam se lembrar de uma coisa. Eu não tenho nada novo a dizer aqui. Eu não estou criando um novo mandamento. Vocês precisam amar uns aos outros. E tudo que nós vamos ver nos próximos minutos aqui, ao conversar sobre esse tema, é baseado no amor ao próximo, no cumprimento desse mandamento. De olhar para o meu próximo e dizer: aqui está alguém que, como eu, é carente da graça de Jesus. Alguém que, como eu, é pecadora, é pecador e precisa ser alcançada pela graça de Jesus. Se já foi alcançada, se já foi alcançado pela graça salvadora, o próximo passo é que essa pessoa seja treinada a se tornar mais íntimas de Jesus, a se tornar uma cristã melhor, um cristão melhor. E na sequência desse processo, essa pessoa que eu amei, que eu discipulei, que eu cuidei, vai fazer o mesmo por outras pessoas. Então, lembre-se disso. A base essencial do que nós vamos conversar aqui hoje é o amor. A gente pode lidar na vida da igreja com pelo menos dois tipos de pessoas. São muitos outros, mas eu vou tomar aqui, com base no livro, esses dois exemplos de pessoas. Aquelas pessoas que são muito focadas em relacionamentos e elas não estão muito preocupadas com a verdade, ou seja, elas estão preocupadas em viver esse amor na forma mais profunda possível, abraçar pessoas, fazer caridades,
praticar boas obras, ter momentos de comunhão, de alegria, desenvolver atividades que façam as pessoas se unirem cada vez mais. E essas pessoas, então, muitas vezes elas têm a tendência em pensar o seguinte: as pessoas são muito importantes, as pessoas são essenciais. A verdade, nem tanto. Por amor às pessoas, eu estou disposto a fazer vista grossa para qualquer tipo de erro, para qualquer tipo de pecado. Então, perceba que tem um problema aqui. Por outro lado, a gente pode ter outras pessoas que são ótimas nesse outro aspecto. Pessoas que têm uma preocupação muito grande com a santidade, com conhecimento teológico, com treinamento, com capacitação, com amadurecimento, pessoas que são capazes de explicar doutrinas, pessoas que são capazes de dar aulas e horas de aula sobre as coisas mais profundas da teologia. Só que elas não têm tanto afeto por pessoas. Elas, por conta de serem e se considerarem muito profundas e firmes doutrinária, teologicamente, elas vão usar isso como forma de, muitas vezes, massacrar outras pessoas. Então a gente tem esses dois extremos. De um lado, gente que às vezes pode ser muito preocupada com amor, com aceitação, com tolerância e pouco preocupada com a verdade. E do outro lado, gente muito preocupada com a verdade, com a santidade, com a moral, com os bons costumes e que não consegue expressar o amor de forma clara. O que a gente precisa entender como ponto de partida antes de pensar o tema de hoje de discipulado, que é sobre o escolher alguém a quem eu vou discipular, e a gente vai desenvolver isso daqui a pouco, é entender que eu preciso estar transitando de forma a buscar esse equilíbrio na minha própria vida e formar pessoas com esse mesmo equilíbrio. Gente que goste de gente, que ame gente, que saiba conviver com os erros, com as faltas, com os pecados, com as imperfeições uns dos outros, porque todos somos assim. Mas, por outro lado, gente séria, que está preocupada em formar o outro, não um cristão de oba-oba ou não de um cristão libertino, mas de alguém que entende também a seriedade de viver uma vida cristã saudável e que isso envolve boas obras e sermos cada vez mais parecidos com Jesus em todos os aspectos, inclusive no aspecto moral. Que muitas vezes as pessoas falam assim, o cristianismo é a religião do amor, porque Jesus é amor. Ok, isso é verdade. E muitas vezes essas pessoas não são religiosas, não são cristãs, e elas dizem o seguinte, e isso é o que basta do cristianismo. A figura amorosa, tolerante, acolhedora de Jesus. Mas poucas vezes eles olham para Jesus também como uma figura moral, sem pecado, sem erro, sem falha, que tinha também uma forte aversão a uma vida que não fosse pautada pela palavra de Deus. Então, ao olharmos para Jesus e ao querermos sermos imitadores de Jesus, essas duas coisas precisam se juntar na vida da gente. Eu preciso amar profundamente as pessoas, mas amá-las a ponto de nunca negar para elas a verdade. Eu devo gostar sim de me ajuntar, de estar em volta da mesa, de fazer programações e eventos em que a gente se ajunte, mas sem nunca esquecer que o que nos forma, o que nos molda, o que nos modela é a palavra de Deus. Os relacionamentos sozinhos são ruins, mas a piedade, a teologia, a doutrina, sem toque, sem abraço, sem calor, sem amor, é aridez, é deserto. Equilíbrio. Então, antes da gente começar, é essencial que a gente pense sobre isso, sobre essa questão que é muito importante. Seguindo então, a gente vai falar um pouco sobre como é ou como são as ações discipuladoras ou a ação discipuladora na vida de uma igreja.
como uma igreja discipula, como uma igreja pratica o discipulado. E aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Primeiro, aquela definição de discipulado que nós temos conversado ao longo das semanas. Discipulado nada mais é do que ajudar outras pessoas a se tornar cristãos e cristãs melhores. Ou, como diz aqui o subtítulo do nosso livro, como ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Exatamente isso. Como eu contribuo com a caminhada cristã de uma pessoa. Então, a gente vai listar aqui algumas coisas que devem ser colocadas em consideração por nós. Primeiro, a gente precisa aprender a tomar iniciativa, ou seja, eu preciso procurar alguém. Às vezes a gente pode ficar naquela coisa, não, alguém um dia vai me procurar e vai ter a grande oportunidade de eu discipular. Normalmente não é assim. Você que já é um cristão, que já é uma cristã, mais experimentada, mais experimentado, vai se aproximar daquele cristão menos maduro e você vai começar a discipulado. É muito raro alguém chegar e falar assim, quero ser discipulado. Porque boa parte das vezes o imaturo ou o recém-convertido, ele nem sabe o que é discipulado, nem sabe que essa é uma alternativa que está à disposição dele. Então, a gente precisa tomar a iniciativa. Essa iniciativa vai, então, nos levar a procurar a pessoa e a promover para ela ensino. Ensino de quê? De palavra, de Bíblia, né? Com base na Sagrada Escritura do nosso Deus. Correção amorosa. Lembre-se que a gente começou lendo um texto sobre o amor. Correção é amorosa, não é de alguém que olha assim, eu nunca errei, eu nunca falhei, eu não sou pecador, eu não sou pecadora, você é um traste. Não, mas de alguém que diz, ok, você errou, Deus não se agrada disso, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre o perdão? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre recomeçar? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre nova vida? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo como nosso ajudador? Então, eu me aproximo, eu ensino, eu corrijo com base na palavra, com base no amor, que é o próximo tópico. Se você não amar quem você está discipulando, se você não amar a pessoa que você escolheu se aproximar dela para apresentar Jesus para ela e para contribuir com a caminhada dela, para que ela se torne uma cristã melhor, um cristão melhor, você está perdido, você está só cumprindo alguma coisa que alguém te atribuiu. Às vezes você pode estar só fazendo algo por um desencargo de consciência. Quando de fato a gente entende o nosso chamado, quando de fato a gente entende o amor, a gente faz com o coração pleno. Que coisa boa, que sentimento bom, que graça no coração da gente saber que Deus está nos usando para pastorear alguém, para cuidar de alguém, para discipular alguém, para ajudar alguém a seguir a Jesus. Faz com amor. Entender o aspecto de serviço do discipulado. Né? A gente, enquanto discipula, vai ter que se doar muito para o outro. Doar o nosso tempo, doar as nossas energias, doar a nossa paciência, doar muitas vezes de maneira econômica, colocar o nosso dinheiro no negócio, investir no discipulado do outro. Vou comprar material, vou comprar livro, ou às vezes eu vou sair para comer e eu vou pagar o lanche, ou tem dia que eu vou precisar fazer aqui um investimento de ação social, mas eu sirvo, porque eu entendo que a minha missão, o meu chamado é de promover a glória de Cristo enquanto ensino aquela outra pessoa a seguir a Jesus. Né? Esse é o processo. Vai continuar com aconselhamento. E como funciona o aconselhamento? Aconselhamento nada mais é do que uma boa conversa. Só que aconselhamento não é divã de psicólogo, de psiquiatra. Não é simplesmente dizer, acredite no seu potencial que você vai vencer mais essa. Aconselhamento não é simplesmente dizer umas frases de efeito. Aconselhamento não é simplesmente dizer, olha como eu faço e faça igual a mim. Aconselhamento é dizer e ajudar o outro a entender o que a Bíblia diz sobre as situações reais da vida dele. O que a Bíblia fala sobre as questões familiares que ele está enfrentando.
que a Bíblia fala sobre as questões no casamento que ele está enfrentando? O que a Bíblia fala sobre as dúvidas que aquela pessoa está sobre a carreira dela, se ela vai estudar mais, se ela vai trabalhar, onde ela vai trabalhar, se ela muda de emprego, se ela continua no emprego. Aconselhar é mostrar o que a Bíblia fala sobre as tentações para aquela pessoa que diz: eu tenho sido tentado no caráter sexual, no que diz respeito à minha honestidade, à minha índole. E você, então, ao aconselhar, você não vai dizer assim, simplesmente como alguém que ordena: vai lá e faz assim porque eu estou mandando. Isso não é aconselhar. Aconselhar é alguém que diz: vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre esta situação. Como Deus gostaria que você agisse. Isso é ensinar outra pessoa a seguir a Jesus. Isso acontece em qualquer ambiente. E à medida que a gente discipula, à medida que a gente se encontra com a pessoa e a gente começa a gastar tempo ensinando, corrigindo, amando, servindo, aconselhando, é muito natural que essa pessoa comece a se sentir inspirada por nós, a olhar para o nosso exemplo, seja ele positivo ou negativo. Eu acho que é por isso que muita gente não quer discipular, porque se depara com a palavra de Deus dizendo assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Torna-te pessoalmente padrão. Alguém que deva, que precisa ser imitado. Seja assim. E isso pesa muito em cima da gente. A gente sofre muito com a possibilidade de fazer isso, porque diz: será que eu vou ser padrão? Se você estiver de fato todo dia tentando viver aquilo que você ensina para o seu discipulando, se você estiver agindo constantemente com aquela pessoa com humildade, a dizer assim: olha, eu não sou perfeita, eu não sou perfeito, eu também estou, assim como você, aprendendo a seguir a Jesus mais de perto. Eu posso estar alguns passos à frente, é verdade, mas nós estamos juntos na mesma caminhada. Eu também não sei tudo, eu também peco, eu também erro, eu também preciso de aconselhamento. Eu vou lá no gabinete do meu pastor de vez em quando para pedir conselho, porque eu não sei o que fazer. A partir do momento que a gente vai mostrando a humildade, que a gente demonstra que nós não estamos prontos, que nós também estamos sendo edificados pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que humildemente a gente vai vivendo o Evangelho enquanto caminha lado a lado com aquela pessoa. Lembre-se, é relacionamento, não é só teologia, não é só entregar um livrinho de doutrina, dizer: aprende o catecismo aí, pronto, tá pronto. Tem o dia seguinte, tem o andar junto. As pessoas vão começar a ser inspiradas por nós e a dizer: eu queria ser uma mãe de família como você é. Eu queria ser um marido igual a você. Olha, eu queria ser um profissional que trabalha do jeito que você trabalha, com a seriedade que você trabalha. Nossa, eu queria ser uma estudante, um estudante como você é. A gente vai começar a inspirar pessoas e elas vão querer ser iguais a nós. Não porque a gente é bom, mas porque a gente parece tanto com Jesus que as pessoas vão dizer: esse modelo de vida está dando certo. Você me explica mais sobre esse seu modelo de vida? E aí a gente aponta para Jesus, humildemente aponta para Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Seguindo, o que a gente tem falado aqui com constância é que o discipulado é uma missão de todos. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a gente gradativamente tem buscado romper, tem 4 anos que eu falo isso com vocês, e a gente gradativamente tem tentado romper com aquela ideia de que essa é uma missão de pouca gente na igreja, é uma missão de todo cristão. A gente vai dar uma lida rápida nesses 3 textos bíblicos que estão aí na sua tela agora, tá bom? O primeiro de todos eles é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Mantenha a sua Bíblia aí perto de você, que nós vamos ler vários textos ao longo dessa nossa conversa, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, 11 vai dizer: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo.
A conversa de Paulo com aqueles irmãos de Tessalônica é: vocês vão se consolar, se edificar de modo recíproco. Ele aqui não está escrevendo uma carta para pastores. Ele não está escrevendo uma carta para presbíteros. Ele não está escrevendo uma carta para a liderança de igreja. Essa é uma carta para a igreja em geral. E o que Paulo tem a dizer para aquela igreja em geral? Vocês são encorajadores uns dos outros. Vocês são construtores, edificadores uns dos outros. E ele os elogia ao dizer: e eu sei que vocês já estão fazendo isso. Então perceba, não é uma missão minha, porque é humanamente impossível eu, Maicon, ou qualquer ser humano conseguir discipular todas as pessoas de uma igreja. Ou a gente divide esse fardo entre nós e cada um assume a sua responsabilidade e cumpre aquilo que é a sua parte, a sua tarefa neste processo, ou então a gente vai ter pouca gente discipulada, ou às vezes muita gente mal discipulada, porque é humanamente impossível uma única pessoa, ou duas, ou três, ou cinco pessoas conseguir discipular 250, como nós temos aqui na Sexta Igreja. É cada um fazendo a sua. Algo recíproco, mútuo. O outro texto, Colossenses 1:28, que vai dizer o seguinte: o qual, ele está falando do Evangelho, né? Nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, perceba que há uma preocupação de Paulo com as pessoas como um todo, e isso é importante a gente entender. É uma missão de todos e a gente está lidando com o ser humano como um todo. A gente não está discipulando apenas a vida religiosa da pessoa, o comportamento dela a partir do momento que ela entrou para dentro daqueles portões ali fora. Ah, ela entrou para dentro daqueles portões, então o meu discipulado tem a ver com isso. Paulo está dizendo não. É o homem em toda a sabedoria, o homem como um todo, para que ele seja aperfeiçoado em Cristo Jesus. E homem aqui não é simplesmente o gênero masculino, mas a humanidade, a pessoa, o ser humano. Essa é a natureza do que a gente faz. É o ministério de todos, para toda a igreja, e pensando no ser humano como um todo, nas relações dele no trabalho, nos estudos, as relações dele na sua igreja, as relações dele em sua família, é a pessoa como um todo. E por fim, Hebreus 10:24, que é um texto clássico e muito conhecido quando a gente vai tratar desse assunto, que vai dizer o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, o autor aos Hebreus está dizendo assim: nós somos participantes da formação uns dos outros. Nos estimulamos mutuamente para que o outro pratique boas obras, para que o outro viva em mais amor. E como que ele diz isso? Aqui, em trocas, em relações, e essas relações culminam em crescimento espiritual para ambos, porque tanto quem está discipulando quanto quem está sendo discipulado está aprendendo, está crescendo, está entrando em contato com a palavra, está conversando sobre o Evangelho, está precisando estudar para saber respostas, está precisando orar para pedir discernimento. Então tem duas pessoas contribuindo com a espiritualidade uma da outra. Você tem feito isso com alguém? Você tem feito isso por alguém? É esse o nosso chamado. Seguindo então a gente fez toda essa abertura aqui para a gente partir para o nosso tema em si de maneira conclusiva. A gente falou então, primeiro, de que a gente precisa fazer a conexão do relacionamento com a verdade, nem só um, nem só o outro, nem só amor, nem só teologia, isso precisa se juntar. Depois a gente falou da ação discipuladora da igreja, como a igreja age, tomando iniciativa, iniciando, corrigindo, amando, servindo, aconselhando e inspirando.
Agora a gente esclareceu que essa é uma missão de todos os crentes e não apenas de alguns. A gente viu Paulo, a gente viu o autor aos Hebreus falando, olha, isso é algo que acontece mutuamente no seio da igreja, nos relacionamentos dos crentes uns com os outros. E eu disse que humanamente é impossível uma única pessoa ou um pequenino de 8, 10 pessoas de uma igreja dar conta disso. É algo que todos precisam se envolver. E é um sonho, é um desejo, é uma oração que eu tenho em Deus e com Deus para esta igreja, para a nossa igreja, que eu desejo ter aqui uma igreja discipuladora, uma igreja que evangeliza, uma igreja que treina crentes, que forma novos crentes. E agora então, partindo para a parte prática, o final em si, mas com base no que a palavra diz, que é o tema do nosso estudo em geral, a atitude de escolher alguém. Por quê? Eu acabei de falar que não tem como você, ou eu, ou qualquer pessoa discipular todo mundo. Não dá para eu chegar para você aqui agora e falar assim, ô irmã, ô meu irmão, vem cá, você da mocidade aí, ô menininha da UPA, vem cá. Tá vendo a sexta igreja aqui? Ó, tem mais de 200 cabeças que eu queria que você discipulasse todo mundo. Não dá. Da mesma forma, seria desumano comigo, ou com o pastor Alex que passou, ou com aquele que vier depois de mim, dizer assim, pronto, é serviço seu, discipula todo mundo. Seria desumano. Ao falar sobre a ideia do escolher alguém, a gente está partindo do pressuposto do que a gente já vem conversando ao longo das semanas. Todo mundo está envolvido. Então, qual que é a sua missão? Olha só como é simples. Eu não estou dizendo para você, ô minha irmã, vem cá, pega um grupo de 50 aqui e se vira. Pega 10, ó. Não, eu estou te dizendo, escolha alguém. Pegue uma pessoa e discipule essa pessoa. Gaste tempo com ela. Gaste energia com ela, gaste oração por ela e com ela. Faça da vida dela e do crescimento espiritual dela um ministério seu. Se você fizer isso, você não tem noção do que revolução vai acontecer na vida dessa igreja. Se de cada um de vocês que estão me assistindo aqui agora, que vão deixar o like, que vão escrever um boa noite aí daqui a pouco, se cada um de vocês falar assim, rapaz, eu preciso pegar alguém. E eu tenho essa missão. E quando eu formar esse alguém, eu preciso pegar outro alguém. Mas agora esse é o meu ritmo pro resto da vida. Enquanto eu estiver vivo, eu tenho que ter alguém de quem eu estou cuidando. Meus irmãos, vocês não têm noção da revolução que vai acontecer na vida dessa igreja. Do cristianismo em Governador Valadares, na sua família. Se você entender qual é o seu chamado e o que você está fazendo aqui. Então, a ideia do escolha alguém parte do princípio humano de dizer você não consegue dar conta de todo mundo, mas você consegue dar conta de uma pessoa. Você é capaz de escolher alguém. E o que a gente vai falar aqui são tanto critérios quanto conselhos que o Mark Dever vai trazer para a gente no livro com muita sabedoria. Primeiro ele vai dizer que há um sentido no qual todos nós estamos discipulando. E que fique claro que este discipulado não exclui outros, que é o da família. E aí ele vai citar 1 Timóteo 5:8. Abre aí comigo para a gente fazer essa leitura. Em 1 Timóteo 5:8 ele vai dizer, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, existe primeiro uma obrigação sua de discipulado familiar. Mãe de família, pai de família. Você peca se você não está discipulando seus filhos. Marido, você está em falha se você não tem buscado aperfeiçoar sua esposa por meio do evangelho. Minha irmã, você está deixando de cumprir o seu chamado enquanto cristã se o seu marido não está sendo a cada dia aconselhado no evangelho através das suas palavras. Às vezes você pode ser a mulher que briga mais na face da terra, às vezes você pode ser o homem mais chato de todos,
assim, aquele camarada rígido. Mas se você não está levando o evangelho para dentro da sua casa, tem um problema aí. Maridos, esposas, pais, filhos, na família existe essa ordem. Alguém que não tem cuidado da própria casa tem negado a fé e é pior que um descrente. Então, onde começa o discipulado? Na família. Esse é obrigatório que você tem que cumprir. Criar seus filhos no caminho do Senhor. Edificar sua esposa. Edificar seu marido. Um ao outro contribuindo com o crescimento da fé. Que marcas de verdadeiro cristão, de verdadeira cristã, a sua filha tem visto em você. O seu filho tem visto em você. Seus filhos te veem orando. Seus filhos te veem pedindo perdão. Seus filhos te veem virando a outra face. Seus filhos te veem sendo dizimista. Seus filhos te veem colocando Deus em primeiro lugar. Seus filhos te veem não banalizando a vida como igreja, na presença. Qual é o modelo de cristão que você tem dentro da sua própria casa? Porque a Bíblia está dizendo com todas as letras que se a gente negligencia a casa da gente, a gente é pior do que descrente. Olha só que fala pesada do apóstolo Paulo. Você está negando a fé. Então, antes de falar do escolha alguém de fora, Paulo já está nos ensinando aqui, e o Dever faz muito bem em começar por esse aspecto. Boa parte do discipulado começa dentro da casa da gente. Sabe, eu tento fazer isso muitas vezes. Às vezes a Gisele está ansiosa com alguma coisa, ela está preocupada com alguma coisa, e eu sei que aquilo está afetando ela, eu tento conduzir ela para a fé. Falar assim, não, vamos lembrar do Deus que a gente tem. Vamos ficar tranquilo quanto a isso. Deus está cuidando de nós. Ou das outras tantas vezes que eu estava lá apavorado, no meio de uma crise de pânico, ou inseguro com alguma coisa, ou nervoso com alguma coisa, em que ela vinha com sabedoria vindo do alto e ela me dava conselhos bíblicos. Às vezes de me puxar a orelha, você acha que é assim que Deus quer que você haja? Você acha que essa é a postura, não de um pastor, mas de um cristão? E a gente instrui um ao outro na palavra. Mas precisa começar dentro da casa da gente. E o Dever vai fazer isso muito bem, apontando para esse versículo que é pesadíssimo. É pior que o descrente, está negando a fé. Aquele que não tem cuidado da própria casa. Depois, ele vai tratar, da questão da espiritualidade. E eu acho muito interessante esse aspecto, que é um negócio que eu particularmente raramente pensava. E fui levar em consideração há alguns anos quando eu li esse livro pela primeira vez. E ele coloca em 1 Coríntios 2,14, que é o aspecto da espiritualidade da pessoa. E ele vai fazer uma linha de separação entre duas coisas que muitas vezes eu sempre coloquei como sendo a mesma, tá? 2,14. Olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E aí eu sempre tive a ideia assim, o que é discipulado? É pegar um descrente e ficar martelando na cabeça do descrente. O Dever vai falar assim, olha, o discipulado é algo que se faz com alguém que já está convertido. Ele vai separar a evangelização de discipulado. E muitas vezes eu enxerguei isso como uma coisa só. Cheguei para o cara e enquanto eu prego o evangelho eu estou discipulando. Mas sem ele estar convertido, sem aquela mulher, sem aquele homem estar de fato convertido, o evangelho, diz Paulo, é loucura para ele.
Porque aquela pessoa ela ainda é carnal e ela não tem a ação do Espírito Santo para ela discernir coisas espirituais. Então não faz sentido para ela eu continuar falando sobre os princípios do reino de Deus porque ela não é parte do reino. Então, uma das primeiras coisas que você precisa pensar antes de começar a discipular alguém é falar, essa pessoa ela já está no ponto de ser discipulada, de eu ensiná-la a crescer na fé, ou ela ainda nem tem fé. Eu preciso evangelizá-la, e a partir do momento que ela tomou a decisão por Cristo, que ela está realmente convertida, aí eu inicio o discipulado. Que essas duas coisas não acontecem paralelas. A pessoa primeiro tem que ter se convertido. E a partir do momento que ela é convertida, aí sim, próximo passo. Qual é o próximo passo? Discipulado. Então, eu acho interessante pensar sobre isso. A espiritualidade da pessoa. Qual é a condição espiritual dela? Eu tô falando de... Eu tô querendo que meu marido tenha uma vida de crente, mas seu marido não é crente. Você quer que seu marido se comporte como um crente, mas ele não ama Jesus. Ele ainda não converteu. Você quer que seu filho adote uma postura cristã, mas seu filho não é convertido. Pais, mães, as suas crianças aí de casa já tomaram decisões por Jesus? Seus filhos são convertidos? Seus filhos já disseram para vocês, por exemplo, que eles são lavados e remidos no sangue de Jesus e que eles têm Jesus como seu único e suficiente Salvador? Seu marido, sua esposa já tomou essa decisão? Né? Então a gente precisa ter essa preocupação. Né? Voltando aqui um pouco no que eu falei no aspecto da casa. Mas quando a gente vai discipular pessoas diferentes, a pessoa chegou para a igreja agora, fez 2, 3 visitas, vou começar a discipular. Calma. Primeiro eu preciso ver qual é a condição espiritual dessa pessoa. Não, ela é alguém que está visitando a igreja, mas ela ainda não é convertida. Então, o processo inicial com ela é de evangelização. Ela foi evangelizada, ela creu, ela abraçou a fé em Cristo Jesus. Pronto, agora a gente inicia um processo de discipulado. Discipulado é para ajudar alguém a seguir a Jesus, mas esse alguém já tem que estar pensando, eu vou seguir a Jesus. Ficou clara essa distinção? Espero que sim. A outra ideia é que isso é algo que precisa acontecer na vida da igreja e desembocar na vida da igreja. Olha aí o que está escrito em Hebreus 13. E aí não é do 7 ao 17, mas o 7 e o 17, tá bom? Hebreus 13... 7 vai dizer, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então perceba que ele está levando a ideia da vida cristã como algo sob supervisão. A gente vê muitas vezes as pessoas falando assim, eu estou evangelizando alguém, mas eu não faço um caminho de inserção daquela pessoa na vida da igreja. Estou evangelizando alguém no meu trabalho. Tá, legal. Ou estou conversando sobre a fé com alguém no meu trabalho. Tá. E quando essa pessoa vai desembocar dentro de uma igreja? Para ela ter líderes, para ela ser pastoreada, para ela ser batizada, para ela participar do pão e do cálice, para ela se tornar parte da igreja, efetivamente. Então, o texto vai dizer que, olha, vocês precisam andar com os seus guias e estar sob a liderança de alguém. Então, não faça dos seus discipulados, eu conheço muita gente que pratica isso, e Deus me livre se você for uma dessas, como algo separado da sua igreja. Se você está discipulando alguém, o ideal é que essa pessoa seja trazida para o ambiente da igreja que você frequenta. Pode acontecer situações, já aconteceu inclusive comigo, da pessoa ir para outra denominação, ok, foram circunstâncias. Mas o ideal é que você traga essa pessoa para perto de você, para que ela continue sendo acompanhada por você e para que tanto você quanto ela estejam sob os auspícios de alguém que Deus colocou sobre vocês como autoridade eclesiástica, tá? Isso é importante. A outra questão é a ideia de gênero e de idade.
né? De gênero, esse texto de Tito é o que vai falar de mulheres mais velhas instruindo mulheres mais novas, de homens mais velhos instruindo rapazes mais novos. E 1 Timóteo, né, no capítulo 4, é quando Timóteo é instruído por Paulo a ter grande consideração pelos anciãos da igreja por causa da idade deles mesmos. Então, duas coisas importantes aqui que a gente deve levar em consideração muito. Primeiro, a questão de gênero. Na família, o gênero oposto naturalmente vai estar cuidando um do outro. O pai vai cuidar de filhas, a mãe vai cuidar de filhos, o marido vai cuidar da esposa, a esposa vai cuidar do marido, porque é um ambiente familiar e ali não tem essa questão de gênero, porque há uma consanguinidade ali, é diferente. Agora, quando a gente partiu para o ambiente eclesiástico, o ideal é que homens discipulem homens e que mulheres discipulem mulheres. Por quê? Para que a gente não caia nas tentações da própria carne. Todo mundo tem hormônio, todo mundo tem desejo, todo mundo tem um coração inclinado, pecador. E, por exemplo, se vão lá dois solteiros, e pode ser que daqui a pouco aconteça de ficar um negócio meio descambado, que ao invés de um ensinar o outro a seguir a Jesus, eles partem para algum tipo de imoralidade. Então, o bom é que houvesse um acompanhamento de alguém do mesmo gênero. Ou pensemos em pessoas casadas, noivas, em que há um acompanhamento regular de alguém do sexo oposto. E aí, às vezes, no discipulado, o que acontece é muito pedido de conselho. E aí, uma mulher chega para o homem e está falando assim, ai, sabe, eu estou passando dificuldade lá em casa, o meu marido isso, o meu marido aquilo e tal. E aquilo pode ir entrando no coração um do outro a ponto de um discipulado se tornar, se não tiver graça de Deus, um foco de adultério no coração dos dois, ou até de chegar às vias de fato. Entendeu? Então, é muito sábia essa ideia da distinção de gênero. Então, uma coisa que eu sempre falo sobre gênero e idade, são testemunhas aí as lideranças de sociedades internas nossas. Eu sempre falo para os jovens, falo, chegou um jovem diferente na igreja, quem tem que encostar nessa pessoa e começar a gastar tempo com ela, trazer ela para perto, é a mocidade. Chegou um adolescente, é a UPA. Chegou um homem, um pai de família, veio com a família inteira, vai lá o pessoal da UPH, conhece o homem, conversa com o homem. Chegou uma mulher, as mulheres do Ministério de Mulheres, o pessoal do Ministério de Casais, ou seja, grupos de afinidade que vão lá e vão buscar. Então é importante a gente perceber isso. É regra então que só pessoas mais velhas podem instruir as mais novas? Não, pode haver troca de experiências. Mas vamos pegar aqui, talvez, ao invés de idade, de experiência na fé. Eu sou mais jovem do que boa parte das pessoas dessa igreja, mas pode ser que alguns, apesar de mais velhos que eu, tenham menor experiência na fé do que eu e que eu estou acompanhando. Assim como tem muita gente aqui que é mais experiente que eu e a quem eu peço conselhos, com quem eu sento e falo assim, aqui, o que você acha que eu devo fazer nisso aqui? Porque eu sei que é alguém que Deus pode usar para me instruir por causa da experiência, da caminhada na fé, pela história que aquela pessoa tem. Então é bom a gente perceber isso e a gente se aproveitar dessas coisas que Deus concede para nós. A outra coisa é a gente entender que a igreja não é feita de um grupo de todo mundo igual. Sabe? E a gente começar a praticar um certo tipo de exclusão, ainda que involuntária, na igreja, de dizer assim, que a pessoa não fica aqui não, essa igreja é muito diferente do que ela quer, ou o evangelho não é para ela, sabe? A gente começar a querer escolher. Olha o que vai dizer Apocalipse 7, aí do 9 e o 10, que vão dizer, e clamavam, cadê? 9. Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação.
Mas olha só que grupo diverso, de toda a língua, de todo o povo, de toda a raça, de toda a nação, de todas as tribos, de todas as etnias. A gente não está aqui para criar um grupo homogêneo onde todo mundo é igual a mim. A gente precisa quebrar alguns preconceitos em que, se chega alguém muito diferente, a gente tem algum tipo de resistência ao iniciar contatos com aquelas pessoas. Sim, nós devemos nos aproximar e entender que Deus está chamando para si gente de todo jeito, de toda etnia, de toda forma, de todos os lugares, com todos os passados possíveis. Tá? Não somos nós que selecionamos nesse sentido, é Deus quem escolhe pessoas, salva pessoas. E se Deus colocar essas pessoas na nossa vida, a gente precisa então ter discernimento para cuidar dessas pessoas e pregar o evangelho e ensinar o evangelho para elas. Então a ideia dos diferentes aí é entender que não, só vou discipular gente que parece comigo. Não, Deus pode chamar gente que não tem nada a ver com você, te colocar na vida dessas pessoas de maneira que você seja usada, que você seja usado na vida de uma mulher muito diferente que você, de um homem muito diferente de você, e você seja bênção na vida daquela pessoa. Pessoas que são de uma classe econômica diferente da sua, de outra raça, de outra visão política, que tiveram outra criação, que gosta de ritmos musicais diferentes, que se veste diferente de você, que tem um padrão comportamental muito diferente do seu, você é muito retraído e a outra é uma pessoa muito extrovertida. Isso pode acontecer. Mas se Deus está te colocando na vida de uma pessoa, vai lá, cuida dela, com amor, faz o que Deus tem te mandado fazer, tá bom? Outra coisa, gente disposta a aprender. Eu coloquei só Provérbios. Por quê? O livro de Provérbios basicamente é isso, né? Filho meu, escuta a instrução. Olha, atenta aos seus ouvidos. Fique esperto, escuta aí. Porque há uma grande preocupação ali no livro dos Provérbios para que haja atenção e dedicação para aprender o que Deus tem para dizer, tá? Porque muitas vezes a gente tá lidando com pessoas e aquela pessoa não tem nenhum tipo de humildade ou de desejo ou disposição para aprender. Certa vez, numa igreja que eu trabalhei, um rapaz começou a frequentar a igreja, eu comecei a conversar com ele, gastar algum tempo com ele. Ele dizia já ser cristão e de fato ele era. E ele começou a frequentar aquela igreja com a gente e eu me aproximei e comecei a gastar um certo tempo com ele e tal, mas chegou um momento que eu percebi que ele era de uma outra corrente teológica e ele tinha ido para a IPB para discutir teologia. Ele não estava querendo crescer na fé, ele não estava querendo ser bênção naquela comunidade, ele não estava querendo fazer parte da igreja, ele não tinha nenhum desse tipo de coisa. Ele simplesmente queria alguém para debater teologia com ele. Chegou um momento que eu tive que ter essa conversa com ele. Cara, o que você quer? Você veio para cá porque você quer dar um novo passo na sua fé, você quer que eu te acompanhe e tal, ou você quer alguém para discutir teologia com você? Para a gente ficar aqui gastando horas falando das grandes questões profundas da teologia. Porque se for esse o caso, eu vou entender que é para isso que você quer conversar comigo. Você quer alguém para debater teologia. Agora, se você quer alguém para te discipular, para você dar os seus próximos passos na fé, eu preciso ser franco com você, eu preciso que você seja honesta comigo. Né? E acabou que ele mesmo admitiu, não, eu preciso de alguém para debater. E a gente debateu ainda por muito tempo, até ele mudar de cidade e tal. Mas se alguém vai ser discipulado por você, essa pessoa precisa ter disposição de aprender. De parar e falar assim, não, fala que eu estou ouvindo. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Pessoas humildes que não estão aí cheias de convicções. Né, de eu sei tudo, não, e eu discordo de tudo, e você fala, não, mas a Bíblia diz isso, não, mas eu discordo, não, mas a Bíblia nós não temos autoridade para discordar dela, sabe, a gente pode
estudar o texto e a gente pode fazer perguntas para o texto, mas a gente crê que ele é a palavra de Deus. Alguém que está disposto a baixar a cabeça e dizer, é verdade, eu estava errado. Eu aprendi algo novo hoje. Agora tem gente que, como diz aquele francês, né, da pós-revolução francesa, quando a elite, né, a nobreza francesa começou a voltar para a França e queria manter as mesmas regalias de antes, e ele disse a célebre frase: não esqueceram nada e não aprenderam nada. Tem gente que não quer aprender. Tem gente que tem visões estabelecidas e ela vai morrer com aquelas visões e ela nunca vai mudar, ainda que estejam erradas. E aí talvez seja o momento de você dizer assim, olha, eu preciso discipular alguém que de fato queira crescer em Cristo. Alguém que já está cheio de convicção, alguém que já tem certeza de tudo, que já sabe tudo. Talvez eu preciso lavar as minhas mãos e dar o próximo passo. Ir para alguém que quer andar com Deus de verdade, que quer crescer, que está disposto a admitir erro, está disposto a mudar convicções, se essas convicções forem convencidas pela Bíblia que ele está errado, que ela está errada. Tá? Esse é um processo difícil, mas pode ser que em algum momento você precise falar assim, não vou mais discipular porque fugiu de onde era para estar. Tá bom? Por fim, a gente tem mais duas coisas aí. A fidelidade a Deus, que é essencial quando você vai discipular. A gente falou que você sim vai desembocar na igreja, sim você vai vir para a igreja e vai prestar obediência ao seu pastor, aos seus pastores, aos seus líderes e tal. Mas eu acho muito interessante o que vai dizer Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Abre aí, para a gente ver. 2 Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então perceba que o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, olha, eu fui fiel a Deus. Né? Ele vai começar o capítulo 2 dizendo, olha, se fortifica na graça do Senhor Jesus, na palavra do Senhor Jesus, ou seja, no evangelho que você aprendeu. E esse evangelho que você ouviu da minha parte, que é de Deus e não meu, transmite a outra pessoa e estimule essa outra pessoa a transmitir a outra. Então, aqui a gente tem a ideia da fidelidade a Deus, de que o meu chamado é transmitir o evangelho para o outro e instruir o outro para que ele também passe para uma nova realidade na qual ela vai começar a instruir outras pessoas. Olha como termina o versículo. Transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, ou seja, para continuar o fluxo. Então, ao discipular uma pessoa, você tem a questão da fidelidade a Deus. Eu prego o mesmo evangelho que eu recebi, e eu tenho fidelidade a Deus que diz, fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, eu discipulo para que eu estou formando novos discípulos, e discípulo discipula. É frequente, os seus filhos vão ser discipulados por você e eles vão discipular os filhos deles. Os crentes dessa igreja estão sendo discipulados por mim, pelos nossos presbíteros, pelos crentes dessa igreja, e eles vão se encontrar com novas pessoas no futuro, e eles também vão discipular essas pessoas. Um fluxo ininterrupto, né? Como diz um humorista, Jesus inventou o primeiro esquema de pirâmide da face da terra. Você descobriu uma coisa maravilhosa, você começa a contar para mais dois, e outros dois contam para mais dois, e assim vai e vira esse negócio. Nunca para, com fidelidade a Deus. Paulo diz, eu transmiti o que eu recebi e agora você vai transmitir a mesma coisa para frente. Ser fiel. Mas não esquece de estimular aqueles que estão aprendendo de você para que eles façam com outros o mesmo que eu fiz com você e o mesmo que hoje você está fazendo por eles. E agora sim, por fim, a questão da agenda. Efésios
capítulo 5, verso 16. Ao escolher alguém, é interessante a gente pensar sobre a agenda. Pastor, mas agenda, você falou de tanta coisa muito espiritual até agora, mas a agenda não parece espiritual. Efésios 5,16 vai dizer o seguinte, abre em Filipenses, desculpa. Efésios 5,16. Ok. Remindo o tempo, ou administrando o tempo, porque os dias são maus. É sobre administração do tempo. Então, uma das coisas mais importantes é que você diz, eu não discipulo ninguém porque os meus horários são muito anormais. Tenho certeza que tem gente com horários tão anormais quanto você e que ninguém mais consegue discipular, mas você, por causa dos seus horários anormais, consegue discipular, sabe? Eu trabalho à noite e folgo de dia. Vai ter mais gente que trabalha à noite e folga de dia, e você vai poder gastar tempo com essas pessoas. Eu trabalho em 12 por 24, em 12 por 36. Vai ter gente que trabalha em 12 por 24, 12 por 36, precisando ser discipulada, e você vai poder ajudar essas pessoas. E sabe como é que funciona a agenda? Às vezes é esperando para pegar o filho na escola, com outras mães, com outros pais que estão ali. Gente que está nos mesmos lugares e nos mesmos horários que vocês. Às vezes, uma pessoa que você está investindo nela e ela tem o horário de almoço igual ao seu e vocês têm costume de almoçar fora. E você pergunta, onde você tem almoçado? Almoço no restaurante tal. Tá bom, vou passar aí para lá almoçar com você, que durante o almoço a gente vai conversar sobre a palavra de Deus, conversa sobre a eternidade. Remir o tempo tem a ver com boa gestão do tempo, aproveitar o tempo que a gente tem. Por quê? Porque os dias são poucos e são maus. Deus nos presenteou com o tempo, com a agenda, seja ela como for, do jeito que for, sempre vai ter a possibilidade da gente poder abençoar alguém. Sempre vai ter alguém que se encaixe na agenda que Deus colocou para nós. Então, a gente usar bem o tempo que Deus tem nos dado vai nos tornar cada vez mais aptos a servir, porque a gente não fala assim, o meu tempo é pouco, mas a gente vai conseguir entender que em alguns dos poucos tempos que a gente tem, a gente consegue encaixar o discipulado. Hoje, então, a gente falou sobre escolher alguém, e a gente viu aqui sobre como se escolhe alguém. Família não é escolha, família já é obrigação sua, mas fora da sua família. Você vai pensar em condição espiritual, vai pensar em desembocar na igreja, vai pensar em questões de gênero e idade, vai pensar que você não precisa discipular só gente igual a você, mas que os diferentes também precisam ser discipulados. Vai aprender a discernir gente que está disposta a aprender, para você também não ficar jogando pérolas aos porcos, como diz a palavra. Você vai lembrar sempre da fidelidade a Deus, o que você ouviu é o que você transmite, e parte da fidelidade está em formar gente para continuar o trabalho, tá? E a questão da agenda. Deus te deu 24 horas num dia, Deus te deu 7 dias na semana, e esse tempo não é seu. Esse tempo é dele. E a gente se lembra do que a palavra diz, o mesmo apóstolo Paulo. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo, absolutamente tudo, para a glória de Deus. Como você glorifica a Deus no seu tempo? Como você glorifica a Deus no seu discipulado? Você pode ter hoje ouvido mais um estúdio e bater palminha, uau, que legal, pastor, gostei do visual, gostei de tudo que você fez aí e tal. Ou você pode dizer assim, a carapuça serviu em mim e eu preciso procurar alguém. Eu preciso encontrar alguém. Passou da hora de eu discipular. Passou da hora de eu pegar os crentes desanimados da minha igreja e começar a gastar tempo com eles. Passou da hora de eu pegar os meus amigos do trabalho que estão patinando na fé e gastar tempo com eles. Passou da hora de eu pegar os jovens da minha igreja, e eu que sou também um jovem, e gastar tempo com eles. Passou da hora de eu gastar tempo com os adolescentes da minha igreja. Passou da hora de eu fazer a minha parte nesse negócio. Porque, humanamente, um pastor não dá conta. Humanamente, um conselho de 8 homens não dá conta.
para que a igreja passe para essa nova fase de ser discipuladora, de ser plenamente igreja. Você precisa pegar a parte que é sua e fazer. Ninguém vai fazer por você, o chamado é seu. Deus colocou você para fazer. Ainda não sabe? Ora e pede discernimento. Precisa de conselho, precisa de conversa? A porta desse gabinete está aberta para te receber. Ou meu telefone está aqui para você me chamar para eu ir na sua casa para a gente conversar. O que não pode é entrar mais um ano, terminar mais um ano, e você ainda não discipulou ninguém. Você ainda é um espectador na Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe e que a graça dele em todo o tempo possa te revestir e que você entenda de uma vez por todas qual é a sua missão. Um grande abraço e até a próxima semana, quando a gente vai estudar mais um capítulo.